Sejam muito bem-vindos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19, diz assim a Bíblia: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, irmãos. Irmãos, esse texto nos mostra claramente que a vida, ela não é apenas viver, e a morte não é apenas morrer, morreu e acabou, não, irmãos. Isso porque esse texto nos mostra alguns contrastes. Um contraste antes de morrer e um contraste depois de morrer. Um contraste antes da sepultura e um contraste depois da sepultura. Mostra pra gente a diferença na vida das pessoas que vivem aqui e a diferença nas pessoas depois que elas partem daqui, depois que elas morrem, pós-sepultura. Nós entendemos nesse texto que o homem não vive só aqui e agora, como é pregado em vários outros lugares, não, irmãos. Nós viveremos aqui 80, 90, 100 anos, 100 e poucos anos, mas depois tem uma eternidade que nos aguarda. E eu já falei aqui o que é 80, 90, 100 anos, 100 e pouco, se comparado à eternidade que nos espera e que nos aguarda, porque todos nós iremos para a eternidade. A Bíblia nos diz, de fato, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, irmãos. Não é morrer uma só vez e acabou. Não é morrer uma só vez e depois vou fechar os meus olhos e dormir eternamente, não, irmãos. Depois de passarmos por essa terra, por essa vida aqui, enfrentaremos o juízo. Isso é uma realidade. E esse texto vai nos mostrar, então, um contraste na vida, um contraste na morte e um contraste na eternidade. Pensando que a vida pós a morte, irmãos, como nós estamos vivendo aqui, nós deveríamos viver essa vida aqui, mas pensando na vida na eternidade. Nós deveríamos viver aqui, mas pensando depois da sepultura.
Deveria passar na nossa mente, mas muitas vezes nós esquecemos disso. E esse texto vai nos mostrar esse contraste. Um contraste na vida aqui, um contraste na morte e um contraste na eternidade com dois personagens. A Bíblia vai falar do primeiro personagem, que é um certo homem rico, e de Lázaro, que é um mendigo. Olha as características desse homem rico, versículo 19. Acompanhe comigo na sua Bíblia. O texto diz: havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura. Púrpura, irmãos, na época era uma roupa caríssima. Púrpura na época poucos usavam. Só os senadores romanos, só algumas poucas pessoas que tinham condições de vestirem com púrpura, irmão. E esse rico vestia. E mais, além de se vestir com púrpura, o texto fala: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, que era uma roupa de baixo da mais alta qualidade. Nós não víamos na época muitas pessoas com púrpura e com roupa aí de linho fino. Pensa nessas grifes, irmãos, de hoje em dia, mais caras. Esse homem rico só se vestia de acordo com os maiores ícones da moda e ostentava a sua riqueza por meio das suas vestes, e ostentava aqui a sua riqueza por meio do seu modo de vestir, usando púrpura e linho fino. Esse era esse homem rico aqui. E mais, além de se vestir dessa forma, o texto vai nos informar que esse homem aí no versículo 19 ainda, vivia no luxo todos os dias. Esse homem vestia com as roupas mais caras da época. E além disso, a vida desse homem era uma festa contínua, de comidas caras, com banquetes aqui requintados de iguarias. Ele vivia nesse mundo de fantasia, irmãos. Ele vivia nesse mundo aqui ostentando. Ele vivia nesse mundo cercado de pessoas e ostentando os seus bens. Ele vivia nesse mundo aqui na expressão máxima do poder econômico. Esse era o homem rico. É isso que a Bíblia está nos falando aqui. E é interessante, você lendo comigo aí, que o texto não nos diz aqui que ele era um homem ladrão, que o texto não nos diz que ele era um homem assassino, que ele era um homem cruel aqui, que ele era corrupto, ou que esse homem tinha acumulado esse dinheiro de forma ilícita, não. Não há nada contra esse homem desse tipo. A Bíblia só fala que esse homem aqui, ele vivia dessa maneira. Como? No luxo e na ostentação. Banquete cheio de iguarias, vestindo de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Agora, olha o contraste, irmãos, porque tem esse homem rico. E o que Jesus nos fala aí? Diante do seu portão, versículo 20, fora deixado, primeiro, o texto fala, um mendigo, chamado Lázaro. Segundo, era mendigo, e era doente, por quê? Coberto de chagas, diz o texto. Terceiro, mendigo, doente, e também estava com fome. Olha o versículo 21. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Não consta na Bíblia que ele conseguia comer, mas que ele ansiava comer. Mendigo, doente, ansiava comer aquilo que caía da mesa do rico. Em vez disso, quarto aí, os cães vinham lamber as suas feridas. Esses cães aqui, irmãos, eram cães doentes também. Esses cães aqui também eram cães de rua, ficavam na rua. E era essa companhia que esse homem tinha todos os dias da sua vida, irmãos. Um cachorro para lamber as suas feridas. Sabe aquela cena que às vezes você vê e fica horrorizado? Que às vezes você vê e fala assim, Senhor, tem misericórdia, como que pode? Era mais ou menos aqui nesse mendigo. Então olha o contraste gritante que nós vemos no texto, irmãos. Uns com tanto e outros com nada. Uns no luxo, se vestindo aqui com roupas caríssimas e outros com trapos. Uns com banquete de iguarias e outros, irmãos, com estômagos doendo de tanta fome, irmãos. Uns cercados de convidados e pessoas famosas e outros convivendo com cães doentes na rua. É isso que esse texto está nos retratando aqui.
uns cheios de saúde e outros doentes. Esse é o primeiro contraste. O contraste que nós vemos na vida. E agora olha o segundo contraste, irmãos, o contraste na morte, porque olha o versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos, diz o texto, o levaram para junto de Abraão, ou para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Havia o rico, havia o mendigo, irmãos. Mas chegou o dia da morte. E por que chegou o dia da morte? Porque a morte vai chegar, irmãos. Eu não sei quem será o próximo aqui. O pastor Mateus gosta de falar que nós estamos numa fila. Nós não sabemos quem será o próximo. Mas nós iremos morrer. A morte chega para o rico, chega para o pobre. A morte chega para o doutor, mas também chega para o analfabeto. A morte, irmãos, ela chega para o cientista, mas também chega para o iletrado. A morte, ela chega para o governante, mas também chega para o governado. A morte, ela chega para todo mundo, chega para os jovens, chega para os mais velhos. Então percebam, irmãos, a seta da morte, ela atinge as mansões luxuosas. A seta da morte, ela atinge os apartamentos mais luxuosos, de mais alto luxo, irmãos. Ela atinge. Assim como também atinge o pobre. Atinge o milionário, mas também atinge aquele que não tem a mínima condição. É isso que espera todo ser humano vai passar pela morte. Todo ser humano. E é o curioso que o texto fala que o mendigo morreu, não falei? Versículo 22 fala, que o mendigo morreu. Mas não fala que o mendigo foi sepultado. Olha que interessante no texto. Pode ser porque ele era ou foi ali morto como indigente. Pode ser porque o mendigo ali ele foi levado por alguém que não tinha muita simpatia por ele. Mas o texto fala que ele só foi morto. Ou pior, talvez os agentes funerários fossem os próprios cães, irmãos, que estavam com o mendigo ali. Ou a própria sepultura dele. Esse era o mendigo. E em contraste, o texto fala, o rico também morreu. Mas o rico foi sepultado. O rico teve velório. O rico, irmãos, teve cortejo. O rico, irmãos, ele teve ali um caixão de cedro. O rico ali teve discurso de exaltação pela grande personalidade que ele tinha sido. E até hoje nós percebemos essa diferença, ou vemos na nossa sociedade esse contraste. Uns muito ricos e outros muito pobres, ou em extrema pobreza, irmãos. Contraste na vida e contraste na morte. Agora o terceiro contraste, irmãos, porque todos nós entraremos na eternidade. E olha o versículo 22, o texto diz: o mendigo morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão, irmãos. Seio de Abraão é céu. Seio de Abraão é o paraíso. Seio de Abraão, como diz o apóstolo Paulo, é o terceiro céu. Por que seio de Abraão? A visão aqui, irmãos, o entendimento aqui, é que esse mendigo, quando ele morreu, ele foi para o céu participar de um banquete. E o banquete, antigamente, não é como é hoje. Hoje, se você for na casa de alguém, você vai se assentar em uma cadeira e comer em uma mesa, assentado. Mas antigamente não era assim. A mesa era no chão. E as pessoas ficavam meio que deitadas e estendiam as suas mãos para pegarem o alimento. A ideia aqui é que esse mendigo, que sofreu tanto na terra, ele morreu e começou a participar de um banquete do céu. E quando ele esticava a sua mão para pegar o alimento, quem estava ao lado do mendigo? Abraão. E ao esticar para pegar o alimento, ele ficava perto do peito de Abraão. Ele ficava perto do seio de Abraão. Por isso que o mendigo morreu, ele foi para o seio de Abraão, irmão. Foi para o céu. Foi para o paraíso. O texto diz que o mendigo foi levado para onde Abraão estava. Para onde Deus estava. Que é o lugar onde você estará. Você que crê em Jesus. Que é o lugar onde você que confiou ou confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida estará. Junto com Deus. Junto com Abraão. Em Mateus capítulo 8, versículo 11, a Bíblia nos diz que um dia nós também estaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A morte não é o fim para o cristão. Não morreu e acabou aqui para nós, mas é o início de uma alegria eterna, irmãos. A morte para o cristão é o início de uma alegria indizível.
Existe essa palavra? Dizível. Irmãos, a morte para nós não é o fim, tanto que o apóstolo Paulo ele fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, irmão. E é mesmo. Por isso que nós não temos medo da morte, irmãos, porque nós sabemos para onde nós vamos, irmãos. Nós sabemos o que nos espera, irmãos. Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, Davi e todos aqueles santos que foram antes de nós, se o Senhor não voltar para nos buscar, estaremos lá com eles, irmãos. É o que nos espera. A gente percebe que o mendigo aqui, ele não teve um discurso bonito na sua morte, mas teve anjos o levando para o céu. O que nós estamos querendo, irmãos? O que nós ansiamos aqui nessa terra, irmãos? E o rico? Depois que morreu, versículo 23. No Hades, versículo 23, ou no inferno, onde estava sendo atormentado. Hades aqui é inferno, irmãos. E é o lugar para onde os ímpios vão depois que morrem. Pedro também falou desse lugar na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4. Pedro fala: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Neste lugar, os ímpios, aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que andaram nessa vida aqui, não considerando ou desprezando o Messias, o Jesus, o Cristo, aqueles que passaram aqui nessa terra, eles aguardarão o julgamento para serem lançados no lago do fogo e enxofre. Quando morrerem, vão para o inferno e aguardarão lá no inferno o julgamento para serem lançados no lago do fogo e enxofre. Mas antes disso, aquele que não confessa Jesus como o Senhor e o Salvador da sua vida, vai para esse lugar, chamado Hades, ou chamado Tártaro, que é um lugar intermediário. E lá, esse ímpio já está sendo atormentado, diz o texto. E o que ele estava fazendo lá? Versículo 23. Porque ele diz: no Hades, onde estava sendo atormentado, olha o rico, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele chama Abraão de pai porque ele era de Israel, etnicamente, esse rico. Mas ser etnicamente Israel não significa ser salvo, irmãos. Ter a fé de Abraão, sim, mas não ser etnicamente de Israel. E ele estava nesse lugar, sofrendo muito neste fogo. Perceba, irmãos, comigo, que os dois morreram aqui. Porém, Lázaro foi para um lugar de descanso, e o rico foi para um lugar de tormento. E olha o tamanho do sofrimento do rico, a ponto de pedir um mínimo de refresco. Sofrimento intenso aí. O homem que aqui na terra participava de banquetes, o homem que aqui na terra se vestia de púrpura e de linho fino, agora está precisando de uma gota de água nesse lugar de tormento, irmãos. É isso que o texto nos fala. Mas Abraão respondeu, versículo 25: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, ou seja, tudo que você desejou nessa terra você teve, porém se esqueceu da eternidade. Tudo que você desejou nessa terra você teve, mas se esqueceu de considerar o Senhor nos seus caminhos. Tudo que você quis nessa terra, desejou nessa terra você teve, mas esqueceu de focar a mente nas coisas que são do alto. Tudo que você desejou nessa terra você teve, mas esqueceu de buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Tudo que você desejou nessa terra você teve, mas você viveu somente para os seus próprios prazeres. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que era rico, mas não foi para o inferno porque era rico, irmãos. Riqueza não leva ninguém para o inferno. O amor ao dinheiro, sim.
Não é porque ele era rico e foi para o inferno, mas porque desperdiçou a sua vida usando da sua riqueza, não honrando ao Senhor. Usando da sua riqueza, mas não lembrando dos pobres, das viúvas, dos necessitados, dos órfãos, irmãos. Usou da sua riqueza para os seus próprios prazeres, para a ostentação. Ele viveu aqui nessa terra, aqui, irmão, mas não lembrou da necessidade que ele tinha de um Salvador. Ele viveu nessa terra aqui, mas não pensou em Jesus. Não confessava os seus pecados. Ficou com os olhos enterrados nesse mundo, irmãos. Usou a sua riqueza, mas ao invés de lembrar de Deus com as suas riquezas, não lembrou do Messias. Bateu no peito e não considerou o Senhor nos seus caminhos. Agora, versículo 25. Versículo 25 ainda. Ele falou dele. Enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Enquanto o rico nessa vida ostentava. Enquanto o rico nessa vida aqui, ele vivia na ostentação de bens, na soberba da vida, Lázaro recebeu coisas más, ou seja, Lázaro viveu lutas. Lázaro sofreu muito nessa terra. Lázaro passou por muitas situações difíceis, como nós lemos aqui, mas ainda assim não se esqueceu do Senhor. Passou por situações difíceis, mas não negociou a sua fé. Passou situações difíceis, mas na dificuldade não se esqueceu do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O rico se esqueceu. Por isso que ele fala no versículo 25. Agora, porém, Lázaro está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Irmãos, toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui como peregrinos nessa terra. Para você que é cristão, você passa por dificuldades aqui, mas você não consegue imaginar o tamanho do consolo que te aguarda, que te espera, irmãos. O tamanho da alegria que está te esperando, te aguardando na eternidade. Por outro lado, o sofrimento aguarda aqueles que se esqueceram de Deus aqui na terra. Essa é a realidade que espera todos. Ou consolo, descanso e honra para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino do Senhor, a sua justiça, ou tormento eterno para aqueles que se esquecem de Jesus, ou tormento eterno para aqueles que ficam com os olhos enterrados aqui nessa terra, ou tormento eterno para aqueles que acham que viveu aqui e acabou, que não enxergam a necessidade de um Salvador. Tormento eterno. Essa passagem, irmãos, de maneira geral, está querendo nos ensinar que quando a pessoa morre, existem dois lugares: ou o céu, que é chamado de paraíso, que aqui é chamado de seio de Abraão, ou Hades, que é um lugar de tormento. Nos dois casos, depois que a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura, mas o salvo vai para o paraíso e espera Jesus voltar, para quando Jesus voltar, esse que já está salvo tenha o seu corpo glorificado e vai morar eternamente com o Senhor no novo céu e na nova terra. Esse é o salvo. Por outro lado, irmãos, quando o ímpio morre, quando a pessoa que se esquece de Deus nessa terra morre, o corpo vai para a sepultura e sua alma já está no inferno sendo atormentado, como a alma desse rico, irmão. E na volta do Senhor Jesus, ao invés de ter o corpo ressurreto, de maneira glorificada como o corpo do ímpio, não. O corpo vai ressuscitar da mesma forma. E essa pessoa que não confiou a sua vida no Senhor, já estava sendo atormentada do inferno, será lançado no lago de fogo e enxofre, para sofrer ainda mais eternamente. Só existem essas duas realidades. Por isso que no versículo 26, o texto continua dizendo: e além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem, ou seja, depois da morte acabou. Depois da morte não há mais oportunidade. Depois da morte não tem mais chance, por isso que pregar o evangelho hoje. Por isso que confiar a sua vida
ou confessar Jesus como Senhor e Salvador é hoje. Por isso que buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça é hoje. Por isso que crucificar a carne com suas paixões e desejos é hoje. Por isso que não depender de si mesmo, mas depender do Senhor, confiar no Senhor é hoje, irmãos. Porque depois que morre, haverá um grande abismo e não haverá mais oportunidade. Nós começamos a viver para o Senhor hoje, para desfrutar dele eternamente. Versículo 27. Ele respondeu: então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. A pessoa que uma vez está no inferno, irmão, não consegue ajudar nem a si mesmo e nem a mais ninguém. Acabou. A preocupação desse rico aqui era que os seus familiares fizessem aquilo que ele não fez quando estava vivo, por isso estava no inferno. Era que seus familiares buscassem o reino de Deus. Não tinha mais jeito para ele. Mas ele não queria que seus familiares também passassem por isso. Então queria que seus familiares buscassem o reino de Deus em primeiro lugar. Queria que seus familiares aqui não se amoldassem ao padrão desse mundo. Se preocupassem com o reino de Deus. Porque ele não preocupou. Agora ele estava preocupado com seus familiares. Mas Abraão respondeu, 29. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moisés aqui já estava morto nessa época. Mas o que Jesus está querendo ensinar? Eles têm os escritos de Moisés. Eles têm os escritos dos profetas. Aquilo que os profetas profetizaram acerca do Messias, que haveria de vir. Ou seja, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, que eles leiam a Bíblia. Paulo escrevendo em Timóteo, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eles têm a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Eles têm aquilo que os homens de Deus falaram sobre o reino de Deus, que eles leiam, diz Abraão. Versículo 30, não, pai Abraão, o rico ainda insiste, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Olha a teologia errada aí do rico, querendo que o morto conversasse com o vivo, irmãos, querendo mudar aqui a maneira de salvação, irmãos, mas não existe outra maneira, existem vários atalhos, mas o caminho é um só, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Não há outra maneira de se achegar a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Paulo diz, justificado, pois, temos paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. É pelo sangue de Jesus que nós somos sarados, pelo sangue de Jesus nós somos curados, pelo sangue de Jesus, ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, irmãos. É pelo sangue de Jesus que uma vez nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados, que ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pelo sangue de Jesus que você se tornou nova criatura, e as coisas velhas se passaram da sua vida, eis que fizeram coisas novas. É pelo sangue de Jesus que você passará eternamente com o Senhor, não existe outro caminho, não existe atalhos. E o rico querendo mudar a teologia, e perceba que esse homem até depois de morto, irmãos, ele continua prepotente, querendo mandar Lázaro fazer isso, fazer aquilo, manda Lázaro me servir, manda Lázaro fazer, agora querendo mandar em Abraão, irmãos. Mas versículo 31, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quem não crê na palavra de Deus já está condenado. Quem não crê na palavra de Deus ainda está morto em seus delitos e pecados. Não existe outro caminho.
para a salvação. Ele é o único, aquele que faz a intermediação entre nós e o nosso Deus Pai, irmão. Jesus Cristo de Nazaré. E Ele decidiu nos alcançar por meio da sua palavra. Paulo, aos 1 Coríntios, ele escreve que agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, irmãos. Então o dia de pregar o Evangelho é hoje. O dia de anunciar o Evangelho é hoje. Um dia, irmãos, de viver buscando o reino de Deus é hoje. Por meio da palavra de Deus, nós somos transformados, porque Ele é vida. Por meio da palavra de Deus, o nosso coração é transformado, irmãos, e nós somos salvos. Um dia todos nós aqui estávamos mortos, mas um dia alguém pregou o Evangelho para você. E aquela palavra penetrou ao seu coração, e você nasceu de novo. Você passou a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. E agora passou a viver com uma nova disposição e uma nova motivação. Por quê? Porque um dia você ouviu a mensagem da cruz. Amém, irmãos? Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com você, irmãos. Diante desses contrastes aqui, o contraste na vida, o contraste na morte e o contraste na eternidade, como nós estamos vivendo, só existem dois caminhos: ou o paraíso, ser de Abraão, ou o inferno, o Hades, irmão. E esse caminho nós escolhemos hoje em vida. O caminho que nós passaremos a eternidade, nós escolhemos ele hoje, porque depois não haverá mais chance. Que Deus nos ajude por escolher o reino de Deus. Amém. Que Deus nos ajude a buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça. Nós podemos ter tantas coisas aqui na terra, irmãos, podemos ser ricos, ter dinheiro, lícito, irmãos, mas que nós possamos usar de todos os nossos recursos para a honra e glória dele, irmãos. Para a honra e glória dele, irmãos. Porque a nossa hora vai chegar. E quando chegar, que possamos estar com ele na eternidade, louvando e exaltando aquele que nos salvou e nos resgatou. Amém, irmão? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode fechar os seus olhos no seu lugar nessa noite? Foi pregada essa mensagem aqui pela manhã e eu quis pregar na noite também, irmãos. Essa mensagem de fato nos desperta, irmãos, para essa urgência. Que nós temos essa vida aqui, mas ela não acaba aqui, irmãos. Nós estamos passando por essa terra, há uma eternidade que nos espera. E existem dois caminhos. Se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você já herdou a vida eterna. Mas tem muitos ainda que não herdaram, irmãos. E o meu compromisso e o seu compromisso é pregar o Evangelho com urgência, irmãos. Porque nós só temos o tempo que se chama hoje. Hoje. Será que você pode orar no seu lugar nessa noite? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me resgatado. Obrigado, Senhor, por ter nos libertado, Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a eternidade. Nós sabemos, ó Pai, que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que um dia estávamos com os olhos enterrados nesse mundo, nessa vida, presos no pecado, presos nesse mundo, mas um dia, com um grande amor que o Senhor nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça nós fomos salvos. Estamos aqui para reconhecer que sem o Senhor não estaríamos aqui. Estamos aqui para reconhecer que nós dependemos do Senhor para a nossa salvação e continuamos dependendo do Senhor para continuarmos vivendo aqui nessa terra. Que o Senhor nos desperte para a urgência de pregar a Tua palavra. Que o Senhor nos desperte para a urgência de anunciar o Teu Evangelho, o Evangelho da salvação. Nos usa aqui como o Senhor quer, Deus. Faça de nós aqui o que o Senhor deseja, Pai. E que a nossa vida, de fato, seja para a honra e glória do Senhor.